Shalom, shalom, eu sou a Morá Rayá. Estamos de volta no canal. Hoje vamos estudar a Parashat Hashavua, a Parashat Beshalach. Essa Parashat ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela narra a travessia do mar, né? Aquele momento que é o ápice, né, dos milagres do Eterno ali mostrados aos Mitzraíta, né, e ao povo hebreu na sua saída de Mitzrayim. Aquele momento da certeza absoluta da luz, que todos nós devemos aprender a ter, para que aconteça conosco também um grande milagre vindo da Sefirat mais alta, que é a Sefirat Keter. Keter foi, então, como eu posso dizer, Keter foi revelada no momento da abertura do mar. Baruch Hashem. Vamos começar a leitura aqui, está em Shemot, capítulo 13, a partir dos versos 17. E diz assim: E quando o parou, despachou o povo, e Adonai não o guiou pelo caminho da terra de Pilistim, que era próximo, porque Adonai disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Mitzrayim. Mas Elohim fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar, pelo Yam Suf. Embora os filhos de Israel tivessem subido armados da terra de Mitzrayim, e Moshe tomou consigo os ossos de Yosef, porque este tinha feito os filhos de Israel jurar, dizendo, certamente Elohim nos visitará, e então fareis meus ossos subir daqui convosco. E partiram de Sucot e acamparam em Etam, à beira do deserto. Baruch Hashem, então aqui começa a saga do povo, né, na saída de Mitzrayim. É citado aqui que o Eterno, porque sabe e conhece o coração das pessoas, ele fez com que o povo andasse por 7 dias, né? Como se tivesse, assim, sem saber para onde ir. E por que isso? Para que eles não passassem por um caminho direto, que seria pelo meio dos filisteus, para que não acontecesse um embate entre eles, e nisso os covardes quisessem então voltar para Mitzrayim. Mesmo que eles estivessem ali armados, que eles tinham armas para poder guerrear, mesmo assim o Eterno sabia que eles não estavam preparados para travar sua primeira batalha. Então o Eterno faz eles passar por um caminho mais longo e parar no mar, né? No Yam Suf. O Yam em hebraico é mar, Suf é algas, então era um mar de juncos, ou seja, um mar de algas. Ali naquela parte do mar, né, tinha então muitas algas, por isso era chamado Yam Suf. Suf é algas. Baruch Hashem. Então, Moshe estava com os ossos de Yosef. É dito que pelos ossos de Yosef também foi aberto o mar. Por quê? Porque Yosef era justo. E por que ossos? Porque assim como a estrutura da alma, quanto mais interna é mais próxima ao eterno, assim também a estrutura do nosso corpo. O que temos mais de interno são os ossos, né? Então vem a pele, as carnes, os tendões e depois os ossos. Os ossos estão, então, tipificando aquilo que a gente tem mais interno dentro de nós, a nossa maior verdade, né? Aquilo que realmente somos, são os nossos ossos. Então, se Yosef era chamado Sadik, então os ossos era aquilo que mais demonstrava que ele era um Sadik, né? Baruch Hashem. Então, o Eterno faz o povo, então, chegar a essa situação de fazer esses rodeios, também para despertar no Paró uma sensação de que o povo estava sem direcionamento, que o Eterno havia os abandonado, né? Para que o Paró, então, sentisse coragem, então, para ir atrás deles, porque o Paró estava desanimado por conta da última praga, mas com a questão de avisaram para ele, né, que o povo estava rodando, e já tinha passado 7 dias, o povo ainda não tinha começado, né, sua saga, vamos dizer assim, para realmente entrar no deserto. Então o Paró se sentiu fortalecido nesse sentido de falar, não, eles estão, de alguma forma o Deus deles abandonou eles, então nós vamos atrás deles, vamos matar todos. Né? E aqui mostra as primeiras paradas do povo. Isso faz parte das 42 paradas que o povo faz, que faz parte do quê? Da Teshuvá. Então, quando a gente sai de Mitzrayim, a gente para em certos locais. Que parada é essa na nossa caminhada? É aquele momento que você começa a refletir, você para no sentido de pensar no que você está fazendo, de onde você está saindo, por que você está fazendo isso.
né? Então, estas paradas que aqui são descritas, elas vão, então, nos mostrar isto, essa questão da gente estar elevando a consciência, né? A primeira coisa que nós vemos no próprio versículo inicial, versículo 17, é o parou, despachando, bechalar, né? Enviando o povo, mandando o povo ir. Ele é o parou que envia o povo, ou seja, o parou a gente já sabe, é o próprio ego. Então a primeira coisa que vai acontecer para a gente conseguir sair de Mitzrayim é nós mesmos decidirmos sair, ou seja, a nossa voz, né? A nossa voz interna, aquilo que é mais interno em nós, no sentido de alma animal, do nefesh, daquilo que domina o nosso corpo, aquilo tem que ter a disposição de expulsar a alma para a espiritualidade, né? Fazer com que a alma se vá. Então, o primeiro momento é isso, é a questão da gente ter o primeiro, né, a primeira luz brilhar no fim do túnel, que é o desejo de sair, de escapar da escravidão de Mitzrayim. Depois é dito aqui, no versículo 20, e partiram de Sucot, ou seja, eles saíram, então, de dentro de Mitzrayim, expulsos, né, enviados pelo o Paró, e foram para Sucot. Sucot, nós sabemos que são cabanas. O que é isso? O que significa isso? Então, o primeiro momento, né, após esse desejo, a gente tem que entrar num estado de humildade. Então, este caminho pela humildade vai nos fazer sair de Mitzrayim. Então, o que vai reforçar, né, esse desejo, que não apenas... tem gente que para no desejo, né, e não consegue sair. Fica preso ainda em Mitzrayim. Por quê? Porque teve um desejo, teve uma vontade, mas não entrou em Sucot, né? Não entrou na cabana da humildade, né? Porque se você não tem a humildade, que é o que é mais necessário, humildade para você poder sentar e escutar as verdades do Eterno e sair da mentira, do engano. Então, para isso, você tem que ser humilde, a humildade de saber que você não é nada diante da luz do Eterno. Né? A sabedoria do Eterno está acima da nossa própria sabedoria. A vontade do Eterno, ela é perfeita. Então, quando a gente entra em Sucot, entra na cabana, na humildade, né? A gente começa, então, a conseguir se movimentar para fora da escravidão. Então, tem Sucot, depois eles vão para um lugar chamado Etam, a beira do deserto. Essa palavra Etam, ela significa aquilo que arado, né? Aquele instrumento que pode um boi puxar, né? Ou a gente mesmo pode fazer com as mãos, e significa, para que é usado o etam, né? O arado? Ele é usado para preparar o solo para o plantio. Então, ele vai tirar as pedras, né? Aquelas grandes pedras que o solo pedregoso não vai servir para plantio. Então, é preciso passar, então, o arado, o etam, para poder arrancar aquelas rochas, aquelas pedras e preparar a terra para, então, fazer o plantio. Então, o povo sai, então, de Sucot e passa para outra fase. A outra fase agora é a limpeza. Então, para que eu seja, então, purificado daquilo que eu saí, né? Realmente, daquilo que eu deixei em Mitzrayim, eu tenho que deixar o Eterno pegar o arado dele e passar na minha vida, na minha alma, limpar, tirar as pedras, né? O que são as pedras? As pedras é tudo que me atrapalha a frutificar, né? Tudo que me atrapalha a germinar a palavra do Eterno em mim, né? Tudo aquilo que vai me causar um embaraço, né? Uma preguiça de rezar, uma preguiça de estudar a Torá, né? A questão de eu colocar outras coisas na frente do Eterno, dar mais atenção a mim mesmo, né? Dar atenção ao trabalho cotidiano, à minha família, à casa, aos filhos mais do que ao Eterno, né? Então essas pedras, cada pessoa tem a sua. Então quando a gente entra em Etam, a gente começa a perceber quais são as pedras que eu tenho que deixar o Eterno tirar. E eu tenho que pegar o arado. Eu mesmo tenho que pegar o arado e arrancar. Porque a gente fala assim, o Eterno vai tirar de mim. Mas ele usa quem para tirar? Nós mesmos, né? Por quê? Porque isso depende da tua vontade, do teu desejo. Isso vai depender da tua força de vontade. Literalmente, é deixar aquilo para lá, né? É estabelecer um tempo para o Eterno. É criar uma agenda, vamos colocar assim, né? Uma rotina onde o Eterno faz parte
com honra da sua rotina diária, né? Então, onde o povo para ali à beira do deserto no Etam, quer dizer que o povo já está próximo a começar a sua caminhada de Techuvá, mas antes tem que fazer esse processo. Eu não posso entrar em Techuvá ainda com os costumes, né, de Mitzrayim. Eu tenho que deixar os costumes de Mitzrayim para eu poder entrar no deserto com o Eterno. Por quê? Porque o Eterno, eu estava até falando no grupo com os irmãos hoje, o Eterno, ele é santo, kadosh. Ele não vai habitar em lugar sujo, impuro. Então eu tenho que fazer uma escolha na minha vida, eu pegar o arado e arrancar de mim as pedras, né? Eu tenho que começar a purificação do meu corpo, da minha alma, das minhas atitudes, das minhas falas, né? Para que o Eterno venha então me levar até o local de onde ele vai me entregar a Torá, que é o deserto, para que ele venha cuidar de mim neste lugar, né? E entregar a minha, como eu posso dizer, a minha vida completamente ao Eterno, com emuná shelemá, a emuná plena, Baruch Hashem. Então, é dito que o povo, né, ele teme quando o faraó vem. O povo começa a temer e a reclamar. É complicado a questão de reclamar. O que atrapalha, né, o desenvolvimento do milagre na nossa vida, muitas vezes, são as palavras, né, de reclamação. Só que, aqui você vê no versículo 14, dizendo assim, não temais, ficai e veja a salvação que Adonai vos fará hoje, porque os egípcios que vedes hoje, não voltareis a vê-los nunca mais. Adonai lutará por vós, e vós fiqueis calados. Então, a gente tem que aprender a se calar, muitas vezes. Qual é o momento de se calar? No momento que a nossa alma está angustiada para a reclamação, como eles fizeram. Ah, você trouxe a gente aqui para a gente morrer aqui? Né? Então, isso é praticamente uma blasfêmia. O Eterno, ele não levou em consideração porque ele precisava terminar aquele trabalho que ele iniciou, que foi retirar aquele povo. Mas aquele povo deu muito trabalho para Moshe e para o Eterno. Inclusive, o Eterno decretou morte para eles lá na frente. Por quê? Porque eles acabam que blasfemam contra o Eterno, por conta dessas reclamações, né? Aí no versículo 15, o Eterno fala a Moshe, por que tu tá clamando para mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, e que os filhos de Israel entrem pelo meio do mar em seco. E eu fortalecerei, aqui está bem traduzida essa parte, eu fortalecerei o coração dos egípcios e entrarão atrás deles e glorificar-me-ei ante Faraó e todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Adonai, quando tiver glorificado ante o Faraó seus carros e seus cavaleiros. Baruch Hashem. Então, o Eterno, ele fortaleceu novamente o coração de Faraó para que ele se achasse, né, novamente, que estava no poder. Então, fizesse aquilo que ele gostava de fazer, que era enfrentar Deus, né? Então, quando Moshe pega o cajado e estende para o mar, acontece o quê? A manifestação dos 72 nomes do Eterno, né? Porque eles estavam cravados no cajado de Moshe. E com a manifestação da revelação dos 72 nomes de uma vez, Keter se revelou, né? E então o povo viu visões que, inclusive, lá na frente eles fazem um bezerro de ouro, porque eles veem os animais sagrados, né? No ar, os querubins, né? Que tem a aparência de animais, touros, leões, né? Então, eles aparecem e muito barulho, e fogo no céu, e uma coluna de fogo que estava impedindo que Paró visse, luz para eles e trevas para Paró, uma coisa extraordinária. E se abre o mar em 12 caminhos. O mar se abre em 12 caminhos e não somente em um caminho, como a gente vê nos filmes. Cada tribo passou por um caminho. Por que o Eterno fazia essa separação para as tribos? Porque o Eterno é organizado. Ele não queria que se perdesse a organização das tribos, inclusive a questão da herança, foi tudo muito bem organizado, para que as tribos não perdessem, né, não se perdessem a herança de cada tribo. As tribos estão hoje todas espalhadas, mas o Eterno, ele tem o controle de tudo, ele sabe onde estão elas. E quando o Mashiach voltar, cada tribo vai entrar por um portão. Está escrito em Apocalipse que tem 12 portões na Cidade Santa. E cada portão tem o nome de uma tribo, né? Então, é muito importante saber que o Eterno, ele não quer criar robôs. Ele nunca quis.
O que ele quer são pessoas com personalidades diferentes, contudo, todos para servi-lo, amá-lo, né? E adorá-lo, e serem seus filhos de verdade, com amor, com toda a força, com toda a alma, mas todos com sua própria característica, né? Por isso nós estamos estudando, né, cada mês a lua nova, para poder ver qual é a emanação de cada mês, quando a pessoa nasce naquele mês, o que ela carrega, né? O Eterno fez cada um único. Você é uma pessoa única. Por isso que uma alma vale o mundo inteiro. Por quê? Porque nós somos únicos. Cada um de nós tem um valor inestimável para o Eterno. Ele não quer que se perca essa individualidade de cada um de nós. O Eterno respeita a cada um. Baruch Hashem. É lindo. O Eterno, ele é muito amoroso com a gente. Ele é muito, muito maravilhoso. Baruch Hashem. Então, eles entram no mar, né? A gente sabe que antes mesmo de abrir o mar, entra Narshon. Eu já contei isso aqui para os irmãos. E ele entra e ele fala, vai abrir, e ele entra e bota a cara toda dentro da água, e ele pensa, eu vou respirar, porque a água vai sair. E na hora que ele vai puxar o fôlego, a água sai. E ao mesmo tempo, também os ossos de Yosef já estão ali na beira do mar, também faz com que a água saia. E também a questão do cajado. Então, uma coisa, né, coopera com a outra, né? E existe, então, o maior milagre. É dito pelos sábios que todas as águas de todos os lugares do mundo se abriram. Então, vamos supor que tem um copo de água, né? Em qualquer parte do mundo, tivesse alguém segurando um copo de água, a água ia se abrir, assim. E todo mundo ficou, porque todos os olhos daquele momento viram, para que esse testemunho não fosse tirado como mentira, né? Então, aconteceu para todos verem, né? Todos. Assim como quando Yeshua voltar, todo olho verá, está escrito, né? Assim também foi na abertura do mar. Foi o maior milagre que aconteceu até hoje, né? Então, o que é atravessar o mar, né? A gente sabe que mar é água, a água é chesed, e está envolvida com as emoções, com os sentimentos, né? Quem nasce, por exemplo, num mês que é do elemento água, né? Ou num dia do elemento água, ou na hora que aparece o elemento água, essa pessoa, ela tende a ter uma emoção mais aflorada. Ela tem desejos, né, de prazeres mais aflorados, né? Porque a água, ela dá prazer, né? Você vai tomar um banho, você se sente relaxado, você toma um copo de água, você se sente saciado. A água, ela é prazerosa, né? Então, a água, ela, para o lado negativo, ela simboliza os prazeres, né? Os prazeres da vida, né? Então, a gente precisa fazer isso secar, né? O que é isso, fazer secar? É o contrário. Então, você tem que diminuir bastante, né? Essa sensação de eu tenho que satisfazer a mim mesmo, para que o milagre aconteça na tua vida, para que você finalmente fuja do Egito, né? Para você conseguir atravessar essa situação que é fazer realmente enfrentar sua techuvá. Você tem que zerar seu prazer. Eu não estou dizendo que você vai viver a vida toda na secura. Não. Mas de início você tem que colocar em primeiro lugar o quê? O objetivo de alcançar o relacionamento com o Eterno. Receber a Torá do Eterno. Fazer aliança com o Eterno. Que é o que vai acontecer no deserto. Então você tem que focar nisso quando você quiser sair de Mitzrayim. Né? Esquecer dos prazeres. Por um instante que seja. Fazer isso secar. Né? E nisso o mar, ele seca e o povo passa. Então, para que você atravesse essa barreira, né, que há entre você e o deserto, que é o local onde Deus vai se revelar para você, onde a revelação divina vai vir para você, você precisa secar os seus prazeres. Secar. Ah, mas eu gosto muito, eu preciso fazer tal coisa, por isso que eu não tenho tempo para estudar Torá, nem ver aula de Torá, porque eu tenho que fazer tal coisa, é muito importante. Zera isso. Pelo menos um momento, um tempo, que seja um pouco, mas que zere. E com o tempo você vai começar a fazer o quê? Uma organização. Para que você também tenha seus prazeres, vamos colocar assim, de uma forma moderada. Porque assim como Shaul Rachalia fala,
Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, eu posso fazer praticamente tudo, mas de uma forma moderada, né? Vou dar um exemplo, que na religião cristã, pelo menos na parte protestante, fala que é pecado. Tomar bebida alcoólica. Não está escrito em lugar nenhum que é pecado, que é transgressão da Torá, você ingerir bebida alcoólica. Pelo contrário, lá mostra os judeus, né, que estão ali, os personagens bíblicos, inclusive o Mashiach, tomando bebida alcoólica. Então, isso quer dizer que não é transgressão tomar bebida alcoólica. Mas o que eu faço para que isso não seja pecado para mim? Eu evito fazer o que Noah fez, o que Adam fez. O que aqueles dois fizeram? Embebedaram-se, né? Então se tornou pecado, porque passou da conta, né? Então eu posso ter um prazer? Posso, mas aquilo como moderado, de uma forma que não vá atrapalhar, que não vai se tornar uma pedra, lá que eu falei de Etam, né? Que a gente tem que tirar. Um obstáculo, um mar, né? Na minha frente, ok? Para que não atrapalhe o meu relacionamento com o Eterno, né? Baruch Hashem. Então, quando o povo atravessa, não acabou aí. O Eterno, então, tira a coluna de fogo e deixa os inimigos entrarem no mar. Né? Por quê? Porque o Eterno quer fazer o seguinte, ele quer mostrar a sua glória, Baruch Hashem. Então, vai chegar o momento dos seus inimigos sucumbirem no mar. Que inimigos são esses? São as pessoas de carne e osso? Não sei, pode ser também. A gente não sabe, né? Que a gente não pode julgar. Mas o maior inimigo que a gente tem é o Satã, o desviador, né? Existem vários satanima, né? Acho que em plural seria satanim. Desviadores. Quem são esses desviadores do caminho da luz na tua vida, né? Eles vão ficar dentro do mar, dentro dos prazeres, afogados lá. E você vai passar, né? Então Moshe levanta o cajado e a água passa por cima deles. Baruch Hashem. Então começa a canção do mar. No capítulo 15, né? Eu vou mostrar aqui para os irmãos, quem não tem a Taná, a Torá, vocês veem que é bem assim, diferente a escrita, né? Tem colunas, 3 colunas, né? É isso que está mostrando aqui na Torá. Então tem a coluna da direita, que é Res, da bondade do Eterno. Coluna da esquerda, Vurá, heroísmo do Eterno, força. E a coluna do meio, que é Férito, que é a coluna do equilíbrio. Então começa a manifestação dos nomes do Eterno aqui, né? Aqueles 72, eu vou deixar os 72 nomes aqui para vocês. Vou colocar lá, já coloquei no grupo, vou colocar de novo. Eu já coloquei hoje à tarde lá a canção do mar com as Nekudot para você fazer a leitura. A gente está aprendendo hebraico, né? Vamos treinar. E eu deixei o áudio também da canção, eu cantando lá para os irmãos, como é que é a entonação da cantilação. Porque eu tenho uma coisa maravilhosa para falar para vocês. São 300 mil, o nome maior que tem do Eterno. Que nome é esse? Toda a Torá, os 5 livros de Moshe. Então, o nome maior que temos do Eterno é a Torá inteira. E por que tem essa quantidade de letras? Porque, como eu falei para vocês, as 600 mil almas que são as raízes, né, de toda a humanidade, estavam ali. Então, junto com os pontos de cantilação que você encontra na Torá Sagrada, além das Nekudot, tem os pontos de cantilação. Então, junto com esses pontos de cantilação e a quantidade de letras, a gente vê, então, um número de 600 mil. Isso significa que para cada par, porque ali tinha 600 mil homens e mulheres, então para cada par de alma divina, cada par, né, vai ter então uma letra do nome divino que está em toda a Torá. Por isso que a Torá não pode tirar nem um traço, Yeshua fala, nenhuma letra pode ser retirada, nem um traço. Porque se nós apagarmos, por isso que é tão importante a Torá Kasher, né? A Torá Kasher é aquela Torá que é feita no couro, né? Que não tem as Nekudot, só tem os pontos de cantilação. É tão importante não ter rasuras e nem faltar nada nela. Porque espiritualmente, se acontecer isso, tem que ser corrigido. Porque não podemos utilizá-la dessa forma.
porque assim estaremos emanando uma energia de apagar uma das almas primordiais divinas que o Eterno criou, né? Apagar uma pessoa, uma alma, né? Do universo que o Eterno criou. É muito sério, porque, como eu já falei para vocês, tudo foi criado pelas letras, né? Então, as letras são os códigos de criação da realidade, né? E também de destruição da realidade. Então, sobre a cantilação, que tem esses pontos que faz a gente entoar a voz, é muito importante, porque com a cantilação, a gente faz essa subida, né? Essa subida da leitura, essa aliar, que é chamada aliar, subida da leitura através da cantilação, entonação, vibrações corretas. Então, vai acontecer, então, um milagre que esperamos, que é a travessia do mar. Atravesse seu mar, faça, crie na sua mente a coragem e a força, né? Não espere, né, que a saudade do Egito vá preencher tua alma, porque não vai. Você não foi criado para ficar escravo de si mesmo. Você foi criado para ser livre. Só que antes você vai passar por um processo de servidão ao Eterno Todo-Criador, o Todo-Poderoso. Você vai passar por um estado de servidão para o Altíssimo. E depois desse período de servir ao Altíssimo de todo o teu coração, vai vir a recompensa. Né? Nós esperamos pela recompensa, mas não no sentido de só pensar no que vamos ganhar, mas no sentido de fazer sentido nós estarmos aqui. Pense assim, qual o sentido dessa vida? Por que eu passo por tanta aflição? Né? O que eu fiz para merecer? Interessante. Você fez uma escolha, que foi viver uma vida de servidão ao teu Criador, para poder depois, então, coletar os frutos. Baruch Hashem. No versículo 20, está escrito assim, do capítulo 15. E Miriam, a profetisa, irmã de Aharon, tomou um tambor em sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com adufes e com danças. E Miriam respondeu-lhe, cantai a Adonai, que gloriosamente se enalteceu, cavalo e seu cavaleiro jogou no mar. E Miriam cantava. Então, aqui a gente aprende que essa coisa de dizer que mulher não pode cantar, que os nossos irmãos tradicionais mais fechados, eles falam que a mulher não deve cantar, que a voz da mulher é sensual e que vai desviar os homens. Gente, um absurdo total, uma pessoa chegar, né, ao cúmulo de se desviar por ouvir uma mulher cantar louvores ao Eterno. Eu não digo, eu dou razão a ele se for músicas seculares, né, de erotismo. Eu dou toda a razão a eles. Sim, não devemos escutar nem mulheres e nem homens a cantar esse tipo de música, né? Mas louvores ao Eterno, olha nossa irmã Miriam nos ensinando aqui que as mulheres, não é só ela pegou o tambor, além dela tocar, ela ainda cantou e chamou as mulheres tudo para cantar. Então, nós devemos sim louvar ao Eterno, nós mulheres, devemos sim. Nós não devemos usar nossa boca para fazer lachonará, né? Mas para poder exaltar o nome do Eterno, devemos sim. Então, na congregação que nós participamos, lá existem Hazanit, cantoras, né? E elas cantam as rezas, as orações. E Baruch Hashem, o Eterno fala conosco da mesma forma, né? Então, isso é um pouco, como eu posso dizer assim, um pouco demais. Por isso que Yeshua fazia muito embate com certos sadik da época, porque eles tinham essa coisa de ficar pegando muito na cerca, né? Que a Torá, ela deve ser protegida por uma cerca. A gente deve, tipo assim, não fazer certas coisas que estão além do que foi pedido para não atingir o pecado. Vou dar um exemplo. A questão do leite, tá escrito não cozinhar o cabrito no leite de sua mãe. Certo? Então, para que evitarmos essa coisa de colocarmos ao mesmo tempo na nossa boca, né? Ou numa panela, leite com carne, né? Então, para evitarmos essa coisa da mistura do leite com carne quente na boca, que é como se estivesse cozinhando ali, misturando, então, foi proibido, então, pelos rabinos, a gente comer queijo, né? Leite com carnes. Então, a gente não come, a gente simplesmente come comida com queijo,
espera. Se você comer comida com leite, falei com queijo, desculpa. Se você comer comida com leite ou tomar leite, então você vai esperar 1 hora, que é o tempo que o leite vai descer. Pode lavar a boca, limpar os dentes, tudo que não tenha nada de queijo nem de leite na boca, pode comer uma refeição com carne, ok? Aí, depois que você comer carne, como a carne, a digestão dela é mais demorada e ela vai parar no estômago, então vamos esperar no mínimo 2 horas. Tem rabinos não, tem judeus mais duros, né, que esperam 6 horas. Eu acho exagero, né? É como eu falei, porque na verdade o problema não era nem comer, o problema era cozinhar. O que isso quer dizer? Leite e carne. Quer dizer você misturar as energias. Na verdade, o Eterno não quer que a gente misture as energias. Que energias? O leite, ele representa vida, alimento, né? Essa coisa de amamentar o recém-nascido. Então, é a vida que a mãe está passando por filho. E o sangue é aquilo que a gente fala da nidá, né? Do momento de menstruação da mulher. A vida que se perdeu. Então, está relacionado mais com a morte. Então, quando eu misturo, né, o santo com o profano, a vida com a morte, é isso que Deus não quer que a gente faz. No final das contas, é isso que o Eterno não quer. Não é nem a questão do alimento, né? Porque lá está escrito não cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. É muito complicado você achar um leite no supermercado que vai ser exatamente da mãe daquela carne que você está comendo. Já não vai ser. Mas para evitarmos o pecado, então, foi construída essa cerca, como eu falei para vocês, né? A questão da cerca. Por isso, as mulheres não devem cantar. As mulheres devem cantar, sim. Agora, sim, é claro que a energia masculina, ela é de canalização, né? O homem tem o órgão de despejar e a mulher tem o órgão de receber. Então, a energia da mulher é mais de receber, a energia da coluna esquerda. Então, é muito melhor que o homem faça essa cantilação. Então, o homem vai trazer com mais facilidade para a mulher. Mas temos que saber que dentro de mim tem energia masculina também. Todos nós temos todas as energias. Não existe mulher só com energia feminina, homem só com energia masculina. Não, nós temos os dois dentro de nós. Só que a mulher, ela tem mais feminina e o homem tem mais masculino. Entendeu? Então, de qualquer forma, a mulher também consegue trazer. Mas só que o homem traz com mais facilidade. Né? Belo Rashid. Então, acontece o povo reclamar. Quando chega ali no capítulo 15, no versículo 23, diz assim: e vieram a Mará, e não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Portanto, chamou o nome Mará, que significa amarga. E o povo queixou-se contra Moshe. E a culpa é sempre de Moshe, né? E Moshe clama ao Eterno. E o Eterno fala, pega e dá uma árvore. O Eterno manda pegar de uma árvore. Está escrito aqui, ó. E clamou ao Eterno, e o Eterno mostrou-lhe uma árvore. E jogou nas águas, e as águas se adoçaram. Gente, o povo acabou de ver o mar se abrir, secar, por 12 túneis. Um milagre extraordinário. Eles viram os arcanjos do céu. Eles estão vendo uma coluna de fogo caminhando com eles à noite, uma coluna de nuvens protegendo eles. E eles não têm coragem de reclamar. Vê que ainda estão escravos. A gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Eu alcancei uma brachá do Eterno agora. Mas se o Eterno não me deu hoje, então aquela que eu dei. Não é. Gente, onde está o vaso preparado da gratidão? Né? E qual foi a solução para tirar o amargor? A Torá. Por quê? Porque a árvore que o Eterno mostra a Moshe é para simbolizar aqui a árvore da vida. E a árvore da vida é a Torá. Então, o que vai adoçar a água para nós? O que vai matar a nossa sede? A Torá. Então, entenda. A única saída, o único caminho, a verdade e a vida é a Torá do Eterno. Essa é a fala de Yeshua que as pessoas não entendem. Eles confundem o ser chamado Yeshua, né, com a Torá do Eterno, com um Deus, né? Desculpa falar. Por quê? Porque eles acham que o Yeshua é a personificação desse poder todo, no sentido de ele em si ser
um caminho, deitar no chão e as pessoas andar por cima dele. Ele está fazendo um enigma, porque são códigos. Se ele é a Torá encarnada, então ele diz, eu sou o caminho, porque ele é a Torá. Então, qual é o caminho para nós? Para chegarmos a um momento exato de realmente atravessarmos todas essas tranqueiras que nos atrapalham a revelação, a obter então a revelação do Eterno. A Torá do Eterno, é isso que vai tirar a amargura da vida da gente, né? Porque eu tenho, na minha vida, né, graças a Deus, hoje, a doçura. Mas eu passei 10 anos na amargura da depressão. E eu me curei com a Torá. Quando eu conheci a Torá, eu sarei. Então, a Torá adoça a água, né? Porque nós sabemos que nosso corpo, ele é 70% de água. O que vai adoçar essa água? A Torá do Eterno. Mergulhe na Torá e deixe que ela adoce a sua vida. Baruch Hashem. Então, eles vão até um outro estágio de Techuvá, chamado Elim. Esse lugar chamado Elim, no versículo 27 diz assim, ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. 12 fontes, 70 palmeiras, está muito claro. Quem são as fontes de água, né? Água é Torá, para todo o que as 600 mil almas estavam representadas ali. Então, para todo o mundo, para toda a humanidade, quem é a fonte de água? As 12 tribos. Por isso o Eterno preza por manter as tribos separadas no sentido assim, de elas ter o seu próprio estandarte, seu próprio acampamento, né? Seu príncipe, né? É tudo muito lindo. O Eterno traz a individualidade de seu povo, né? Coisa mais linda. Então, cada tribo tem um mês, né? A gente estava aprendendo na aula de hebraico, né? E traz um signo também para ela, né? Uma emanação do Eterno, algo que sai do Eterno para poder moldar aquelas pessoas, né? Que coisa linda. Então, são 12 fontes que são as 12 tribos de Israel. Israel é o quê? É o povo que vai ser sacerdote das outras nações. Aqui vê, tem 70 palmeiras. As 70 nações. Palmeiras, né, são árvores. Árvores são os homens. Baruch Hashem. Então, para que a árvore mantenha-se viva, ela precisa de quê? De água, da fonte que é Israel. Por que o mundo está em pé? Não foi destruído até hoje? Porque Israel existe. Porque se Israel não existisse, mas isso está se achando. Não, é. Porque o que segura o mundo? Beneficência, bondade, tzedakah. Quem faz isso? Todo mundo faz e tal. Sim, mas quem faz como obrigação? O povo Israel. Para nós é obrigação. Reza. Todo mundo ora da maneira correta? Ora por Deus correto? Ora sem idolatria? Quem reza correto é o povo Israel. E verdade. Então, quem tem a Torá que é a verdade? Então, quem sustenta o mundo? O povo de Israel. O povo de Israel tem. Vamos começar de novo. Tzedakah como obrigação. E a gente aprende a fazer tzedakah do jeito que nosso Mashiach nos ensinou. Como é que ele nos ensinou? O que sua mão direita fazer, que a sua mão esquerda não veja. Os rabinos hoje ensinam como. Se você fazer uma tzedakah e não fala que você fez, você ganha mais mérito. Certo? Para quê? Para a gente não se vangloriar daquilo. Lembre-se, o primeiro passo é a humildade. Então, Israel tem tzedakah como obrigação, reza como obrigação, 3 vezes no dia, 4 vezes na hora de dormir, então 4 rezas. Israel tem a Torá, que é a verdade. Então, quem sustenta o mundo? Esses 3 pilares. Então, quem sustenta o mundo é Israel. São as fontes de água para as 70 nações. As 12 fontes para as 70 palmeiras. Este é o ensino. Então, aqui no capítulo 16, eles partem no 15º dia, né? Dali para o deserto de Sinai, que é o local da revelação do Eterno, né? Sina significa espinho. Então, um lugar difícil. Qual é o lugar que o Eterno vai se revelar para nós? No momento mais difícil. O espinho dói, né? Na hora que estiver mais doendo. Tá doendo?
É agora que ele vai falar com você. Levanta seus olhos e faça todos esses passos que eu já falei. Faça. Vai chegar, o Eterno vai se revelar. Você chegou no momento certo. A hora que o Espinho está te espetando. É a hora que o Eterno vai se revelar. Interessante que a planta que o Eterno pousou sua glória para poder falar com Moshe era um espinheiro, né? Uma sarça, traduzido como sarça, mas não é uma sarça comum com folhas. Não, é um galho seco, só tinha espinhos ali. E é dito pelos sábios que ela era meio mole, assim, que não serve para nada, não serve nem para poder queimar como uma fogueira, ela não serve, porque ela é meio mole, molenga, não tem aquela seiva dela, não pega fogo dela. Aquele fogo não é um fogo comum, é um fogo sagrado, porque o fogo comum não ia pegar nela. Ela não serve para nada, não serve para lenha, não serve para enfeitar uma casa bonita, com flores, nada disso não serve. Não serve como construção, porque é uma planta pequena, é um arbusto. Então, entenda. O Eterno vai utilizar aquilo que ninguém dá valor. Aquilo que ninguém valoriza, aquilo que fala, isso não serve para nada. É ali que o Eterno vai se revelar para você. Não espere que o Eterno vai descer agora no trono da glória dele para poder falar com você. Ó, segue o judaísmo, segue a Torá. É na luta. É alguém te cutucando lá de sua casa, te impedindo de cumprir a Torá. É alguém se levantando contra você. É sua família, como Yeshua falou. Pai contra mãe, filho pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra nora, nora contra sogra. E esse versículo está em Miqueias 6. Miqueias 6. Fala a mesma coisa, Yeshua só repetiu a profecia. A Torá vai trazer espada pra gente. A espada corta, luta, briga. Então, assim, olha para cima. O Eterno vai falar com você. E eles começam, então, depois a queixar-se de vontade de comer, né? Comer pão e carne. Então, vem a parte linda e maravilhosa, que é o milagre do Eterno de trazer o pão do céu para essas pessoas. O mana, que é o maná, ele era como uma comida dos anjos. E as pessoas comiam e elas não precisavam, não tinha nenhum resíduo, não precisava desfazer em fezes, urina, nada disso. Aquilo entrava totalmente para o organismo daquelas pessoas. E ele tinha o sabor que a pessoa desejasse que tivesse. Fizesse a kavaná é a intenção. Se a pessoa tivesse intenção de comer algo, botava uma na boca, ela sentia aquele sabor, né? E mesmo assim o povo, eles só reclamam, né? E o Eterno faz uma chamada aqui muito importante. Eles dizem, no Shabat vocês não vão colher o rã. Peguem na sexta-feira 2 partes, para que no Shabat vocês não vão colher. O povo mesmo assim vai. No dia, sem ser sexta-feira, guardam. Aí aquilo dá verme. Gente, vamos parar de teimar com Deus. Se Deus disse, faça isso, não faça aquilo, siga as instruções do Eterno. Para de achar que aquilo que você acha está melhor do que o que Deus disse para fazer, né? Então, nessa passagem aqui, acontece, os sábios dizem, nossos sábios, né? Eles falam que se a gente fazer essa leitura diariamente, Parnassá não vai faltar e nem diminuir na nossa vida. Mas se a gente fizer na terça-feira de Bechalar, que é depois de amanhã, vem a Parnassá que a gente precisa agora. Então eu vou deixar no grupo uma brachá, 2 brachot importantes, e a leitura em hebraico feita por um rabino, ok? Para os irmãos ouvirem e, se puderem, né, se tiverem o Taná, visualizarem as letras sagradas da passagem, para poder então receber, né, também nessa terça, no terceiro dia. O terceiro dia é dia de prosperidade, né? Esta segulot maravilhosa que vai transformar a nossa vida financeira. Baruch Hashem. Então, o povo recebe também codornizes, que são carne, né? Que são aves para carne. Mas você não vê nenhuma parte aqui de eles agradecendo, só reclamando, né?
E olha o que acontece. Então, no versículo 17, no capítulo 17. E toda a congregação dos filhos de Israel viajou no deserto de Sim para suas jornadas, conforme a ordem do Eterno, e acamparam em Refidim. E não havia água para beber. E o povo brigou com Moshe e disse, dai-nos água para beber. Sempre tem que brigar, né? Sempre tem que reclamar, sempre que tem que achar ruim. Faltou água, né? Agora a culpa é de Moshe, não é culpa minha porque eu sou ingrato, né? E Moshe disse-lhes, por que contendeis comigo? Por que experimentais o Eterno? E o povo sentiu-se sedento ali pela falta de água. O Eterno deixava eles passar certas privações para testar eles, para provar eles. Qual o objetivo disso? Meus irmãos, parece até uma brincadeira, né, o que acontece ali com aquele povo, porque eram pessoas adultas. Mas o Eterno utiliza delas para poder nos ensinar até hoje. Né? São vasos utilizados pelo Eterno. Fizeram água para merecer. Né? Que nem Yehudá Iscariote, Judas de Iscariotes, né, que está escrito lá na Hadashá, ele foi um vaso utilizado para poder acontecer o que tinha que acontecer. Ele tinha que vender o Mashiach. Tem gente que merece passar por certas situações porque já fez algo que deveria, que tem que receber essa paga, vamos colocar assim, né? Então, olha aqui, ó. E clamou Moshe no versículo 4, que farei este povo? Um pouco mais e me apedrejarão. E o Eterno disse a Moshe, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e a tua vara com que golpeaste o Nilo. Toma em tuas mãos e vai. Eis que estou diante de ti, ali sobre a rocha de Horeb, e baterás na rocha. Aí, quando chega lá na frente, Moshe bate na rocha e ele perde de entrar na terra. Por quê? Porque o Eterno já tinha mandado ele bater uma vez na rocha. Quando chega lá na frente, o Eterno fala para ele falar com a rocha. Só que como ele já tinha batido aqui, ele foi e provavelmente falou, vai ser do mesmo jeito. E bateu e perdeu de entrar. Por quê? Porque não prestou atenção no detalhe. Até Moshe, meus irmãos, um homem de elevação que a gente só pode dizer maior que Moshe, é só Mashiach, né? E ele tem que estar prestando atenção nos detalhes. Imagina a gente, né? E sairá dela água, e o povo beberá. E assim fez Moshe aos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome do lugar Massá e Merivá, pela disputa dos filhos de Israel, e por experimentarem Adonai, dizendo, está Adonai entre nós ou não? Eita! Agora você lê o versículo seguinte. E Amaleque veio e lutou com Israel em Refidim. Olha a pergunta do povo antes. Está Adonai entre nós ou não? A dúvida. A palavra Amaleque e a palavra dúvida em hebraico tem a mesma numeração, 240. Amaleque e dúvida é a mesma numeração, é a mesma gematria. Então, quando a gente... Eu não estou dizendo que a gente não tem que perguntar sobre a Torá para aprender. Porque se eu não tiver o vaso, que é a pergunta, que é a indagação, que é a curiosidade, que como é que eu posso dizer? O interesse de saber, eu não aprendo. Uma coisa é você se interessar por um assunto da Torá e fazer perguntas sobre aquilo. Outra coisa é duvidar. Se o Eterno existe, se não existe, se está aqui, se não está. Na hora Amaleque aparece. Amaleque é o que odeia o povo de Israel. E Moshe disse a Yehoshua, escolhe para nós homens e sai à luta com Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume da colina com a vara de Elohim em minha mão. E Moshe fez como lhe disse para lutar com Amaleque. E Yehoshua fez como Moshe disse para lutar com Amaleque. Interessante aqui que Moshe, ele não vai lutar, ele vai segurar a vara e levantar as mãos num símbolo de, que quando a gente levanta a mão é um pedindo, clamando a Deus, socorro, né? E ele envia Yehoshua. Yehoshua tipifica também Mashiach, inclusive o nome de Yeshua, não, ó, o nome de Yeshua é Yeshua mesmo, inclusive por conta dos códigos, não vamos mudar o nome do Mashiach, ok? Porque tem pessoas aí que estão meio equivocadas, dizendo que o nome de Yeshua é Yehoshua. O nome de Yeshua é Yeshua. Só que o nome Yeshua vem de Yehoshua. É como se fosse uma abreviação deste nome Yehoshua. Certo? Que quer dizer o Eterno salva. Yeshua quer dizer salvação. E Yehoshua quer dizer o Eterno salva. Dois significados.
duas gematrias. Se eu tiro o nome do Mashiach de Yeshua para Yehoshua, eu mudo a numeração do Mashiach. Por exemplo, eu já fiz na aula de hebraico para vocês a gematria do nome de Yeshua, que é 8. A raiz, né? E a raiz do nome da Torá é 8 também. Ou seja, porque para mostrar que Yeshua e a Torá é uma coisa só. Se eu digo que o nome do Mashiach é Yehoshua, eu estou acrescentando mais um número lá, né, na conta, e vai atrapalhar a questão da gente, a visualização de Yeshua ser a Torá. Não podemos mudar o nome de Mashiach. O nome dele é Yeshua, de nascimento mesmo, ok? Então, aqui a gente vê Yehoshua lutar contra Amaleque. Yeshua, ele luta contra Amaleque. Como que Yeshua, o Mashiach, luta contra Amaleque? Ele traz, né, a certeza no eterno. Ele sempre tá focando no eterno. Ele diz, quando ele tá subindo para as alturas, ele fala: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra, a Torá é a verdade. Yeshua bate o carimbo, né? Para que a pessoa tenha confiança plena no eterno. As pessoas que não entendem o Mashiach, que vivem por aí com idolatria, eles não seguem o Mashiach verdadeiro. Eles seguem a idolatria de Roma, né? Porque se seguissem as palavras de Mashiach, eles iriam ter confiança plena no eterno. Iriam honrar o eterno. Perguntam a Yeshua assim, qual é o maior dos mandamentos? Ele diz, Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele cita o Shema. Yeshua bate sempre na tecla, o eterno Deus Todo-Poderoso. O homem chega e chama ele de ele fala, bom é Deus, bom é o eterno. Yeshua é um defensor do eterno. Né? Baruch Hashem. Então, Hur, o filho de Miriam, o sobrinho de Moshe, e Aharon, o irmão de Moshe, eles ajudam Moshe, porque Moshe sente cansaço, porque é uma luta muito grande. Sustentar, né? Ele estava ali sustentando o povo rebelde, né? Moshe carregando nos ombros aquela congregação rebelde. Por que Moshe faz tudo isso, meus irmãos? Moshe, ele era, antes da outra vida, vamos botar assim, Noah, ele recebeu uma missão do Eterno, fazer uma arca, e durante 120 anos ele construiu a arca. Quantos anos Moshe viveu? 120. Moshe volta, ou seja, a alma que é Moshe volta, em Moshe agora, para passar esses 120 anos fazendo o que é certo. O que Noah deixou de fazer que Moshe veio fazer? Noah construiu a arca, tudo certinho como Deus mandou. Mas Noah falou com as pessoas? Noah pregou para as pessoas? Noah foi buscar as pessoas? Noah se importou em explicar para as pessoas sobre os pecados delas? Em resgatar as pessoas do Mitzrayim da época? Que eles estavam no Egito deles lá na época. Noah pegou aquele povo todo, botou dentro da arca? Noah trouxe aquele povo, atravessou, né, as dificuldades que Moshe fez? Não! Então Moshe precisar fazer esse tikkun. É isso que a gente vai fazer agora. O que eu deixei de fazer na outra vida. Você está aqui para consertar uma coisa que você não resolveu antes. É uma misericórdia do Eterno. O Gilgul. O Gilgul não atrapalha o sacrifício de Yeshua. De maneira nenhuma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? O que Yeshua faz? Yeshua faz a caparar de pecados. Né? Yeshua traz com sua mensagem Israel de volta. Não tem nada a ver a questão do Gilgul. Ah, mas e a ressurreição? Cada corpo que fizer o que tem que fazer vai ressuscitar. Os que não fizer o que tem que fazer não vai ressuscitar. Cada consciência vai estar em um corpo. Nossa alma, elas são pétalas. Elas se fragmentam. A raiz delas, essas 600 mil que eu falei. Mas nossas almas, hoje vivendo aqui agora, tem 8 bilhões de pessoas. Né? Baruch Hashem. Então, Moshe... Por isso que ele carrega esse povo nas costas. Ele carrega nos ombros esse povo. Porque ele sabia que ele precisava. Você era muito elevado, ele sabia que ele era Noah. Ele precisava consertar isso. Noah ficou na dele, entrou dentro da arca, salvou a vida dele, salvou a vida da mulher dele, salvou a vida dos 3 filhos, das 3 noras e dos animais, porque o Eterno mandou os animais, que ele também não foi buscar animal. Já Moshe, ele chega e fala, eu vou carregar esse povo. Eu vou suportar esse povo, eu vou ajudar esse povo. E, inclusive, até hoje, né, é maltratado. Muitas pessoas desfazem do serviço de Moshe. Né? Mas nós não. Baruch Hashem.
Vamos ficar por aqui. Tire a dúvida. Não duvide do poder do Eterno. Não duvide do amor do Eterno. Atravesse esse mar. Pare nessas paradas, como eu falei, e faça a sua teshuva. Faça o seu retorno para a vontade do Eterno. Deixe sua tzedakah para a nossa congregação. Contribua com esse trabalho para que a luz divina do Eterno brilhe para mais pessoas. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com pessoas que queiram aprender a luz da Torá. Fico feliz por estar aqui com vocês. Shalom, shalom e lehitraot.